aí, meus amigos, chega mais, tá começando pra vocês mais um programa Histórias de Boleiro. Fizemos uma pausa aí, fizemos um intervalo no nosso jogo, mas agora voltamos pra ficar. E é o seguinte, não se esqueça, vai lá no nosso canal, lá no YouTube, se inscreve lá no programa Histórias de Boleiro, dá aquela moral pra gente. Vai lá no Instagram também, procura lá Histórias de Boleiro, OFC. Dá aquela moralzinha pra gente e ajuda o nosso programa a crescer cada vez mais, beleza? Galera, é o seguinte, estou com um convidado aí muito especial hoje, mais que especial, nosso amigo Renato Silva, o CEO da R Soccer, escolinhas de futsal, que faz um trabalho muito bacana aí em prol da criançada, descobrindo novos talentos. E, Renato, prazer, meu irmão. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. A casa é sua, divirta-se, fica à vontade. E se apresenta pra galera aí. Pessoal, para mim é uma honra estar aqui com o James, com o Pedro, com o Ciro e muito feliz por poder compactar um pouquinho da nossa história. A gente que ama o futsal, ama o futebol e como o esporte é muito rico e transformador. Para mim é um prazer. Opa! Renato, vamos começar aí você falando pra gente como que começou o seu interesse pelo esporte. Explica pra gente seu currículo um pouquinho, sua carreira. Então assim, eu sempre amei o futebol, né, o futsal. E comecei nas aulas de educação física, até com uma grande referência, que é meu ex-professor, o professor Vitor Gomes. Até na questão na sala de aula eu tinha alguns probleminhas ali, era meio bagunceiro. Mas na aula da educação física eu amava, eu tinha facilidade até de liderar. Então eu iniciei na educação física e jogando na rua, na várzea. Então hoje eu tenho um apreço muito grande pelo esporte, pelo futebol, pelo futsal. Eu sou o homem que eu sou hoje, né, pelo esporte. Então esse foi o nosso início, como grande parte dos meninos aí da quebrada, da periferia, que quer se tornar um exímio jogador de futebol. Eu não consegui, só transferi aí o meu sonho, que é poder tentar ajudar as crianças a realizar o sonho de ser um atleta profissional. E aí você se espelhou no Vitor lá no colégio ainda, né? Isso, o professor Vitor, que foi meu primeiro professor de educação física. Então, inclusive, eu fiz a graduação, a faculdade de educação física, por causa do professor Vitor. Aí você fez a graduação e desde então você já tinha um desejo de ensinar, de transformar a vida dos meninos que tinham esse sonho já que você não conseguiu alcançar, né? Isso, então eu comecei a fazer, jogava na escola, e aí um ponto importante para mim foi que eu jogava num time, que é o Grêmio dos Professores de Suzano, onde os meus ex-professores me davam aula. Então eles me convidaram para eu jogar, né, com eles com 15, 16 anos, e o ambiente faz a diferença, né? Então a grande parte eram professores e estava num ambiente legal e falou, cara, vou fazer uma faculdade de educação física. E aí, através desse professor, que foi uma pessoa muito importante no meu processo, e aí eu fui estudar educação física. Aí eu terminei o curso de educação física. Tava dando uma olhada no seu currículo lá, cara, show de bola, sensacional, licença da CBF, você fez cursos lá no Real Madrid. Explica um pouco pra gente como foi essas experiências aí. Então o que eu não estudei na época quando era moleque, só queria jogar futebol, brincar, enfim. Depois de velho eu comecei a fomentar o conhecimento, então eu fiz a educação física, depois eu fiz uma pós-graduação na USP de Fisiologia do Exercício, na Gama Filho do Rio, e fiz também Gestão em Marketing Esportivo, e fiz a licença C da CBF, até para fomentarmos aí conhecimento, tá um pouco melhor até para um processo de desenvolvimento. E agora recentemente tive uma experiência de fazer um Master no Real Madrid, uma parceria com uma universidade em Madrid, tive a oportunidade de morar lá, então foi uma experiência incrível de poder vivenciar, buscar conhecimento e repassar para as crianças, para os jovens pelo qual a gente atua, né? Você morou lá em Madrid quanto tempo, Renato? Eu morei 1 ano. 1 ano? Um ano. E esse curso era um curso especificamente? Era um curso de direção de futebol. Então, o foco principal era para metodologia, direcionar clubes, enfim. Então, nós tínhamos uma visão de formação, de base, que é o maior foco hoje, formação, base, e uma parte mais profissional, mas geralmente o curso mais focado a parte de metodologia, de coordenação, desde treino, professor, staff e tudo.
Renato, abrindo um parênteses aqui, que eu tenho 39 anos e tal, a gente viu vários jogadores, né, do passado aí que hoje a gente não vê mais os talentos igual a gente tinha antes, né? E você acha que o Brasil, ele sentou um pouco na história e os caras lá de fora estão um pouco mais avançados mesmo que nós, no sentido de tudo? Organização, de jogadores, de tática, de tudo? Foi isso que você sentiu lá fora? Sim, ainda, até pela nossa população, ainda o Brasil tem muita matéria-prima e é uma crítica para os clubes brasileiros, né? Eu acho que o Brasil é o maior triturador de talento, então hoje aquele menino, até pela questão estrutural também, cada vez mais as crianças jogando menos futebol de rua, campo, hoje os campos, grande parte é sintético, e muitas vezes o Brasil não tem um projeto de desenvolvimento de talento. Então, como há uma massificação muito grande de talentos, pô, não deu certo você, vai o Ciro, vai o James, então não tem um processo. Agora, no que tange a organização, os europeus estão muito acima da gente. E claro, eu acho assim, uma crítica para nós, treinadores que trabalham com talentos, muitas vezes, o treinador brasileiro, a metodologia brasileira está ultrapassada, nós temos que ir para a Europa, e acho que é um grande erro, estrategicamente falando. Eu tive a experiência de ter até uma formação dentro do Real Madrid, alguns clubes de base, nós pegarmos os conceitos metodológicos dos europeus e implantar aqui no nosso projeto. Então, hoje, cada vez mais, eu acho que assim, a gente está cada vez perdendo a essência, porque a gente quer preparar os nossos talentos brasileiros a um nível europeu. É outra dinâmica, é outra cultura. Demanda tempo. Tudo. Então, assim, no que tange organização, processo, eles estão muito acima da gente, né? Então é um momento de nós refletirmos e qual que é o nosso objetivo, o que nós temos que fazer com esses atletas, onde é a essência do nosso futebol, que muitas vezes até os próprios treinadores de clubes inibem, você não pode driblar, mas porque o brasileiro é diferente, porque é o talento, é a individualidade, e cada vez menos a gente está diminuindo esse talento, né? Mas isso rola mesmo, Renato, hoje em dia, nas bases, ó? Você não pode driblar, você não pode fazer isso. É que todo o processo, toda a cadeia e assim muitas vezes todo o sistema é assim, há uma rivalidade muito grande. Falar em São Paulo, hoje os clubes querem ser campeão do sub-11, sub-9, e muitas vezes o próprio treinador quer ser campeão. Aí vamos falar um pouquinho de maturação, eles querem os jogadores grandes, e aquele talentoso, aquele pequenininho não vai jogar porque o tamanho, e hoje o próprio treinador está pensando em ser campeão, os clubes estão pensando em ser campeões, e eu vejo um erro muito grande. Eu acho que o talento, você tem que ter o seu tempo, o seu time. Claro que outra questão hoje, alguns pais vão nos acompanhar, hoje a gente tem um grande problema, são os pais, há uma cobrança muito grande, o próprio case do pai do Neymar, como gestor de carreira, uma gestora brilhante como gestor da carreira do filho, e muitas vezes o próprio pai, que na época não tinha tantas oportunidades como os filhos estão tendo, ele já começa a projetar que o filho vai ser um atleta profissional, e muitas vezes tem muito talento, e muitas vezes esse talento se perde por todo um processo, né? Porque precisa do acompanhamento, né? No geral, né? Ô, Renato, conta pra gente alguma resenha legal, alguma que você passou lá em Madrid, lá, como que foi lá. Uma resenha da hora lá. Cara, a gente tava conversando nos bastidores ali, que você conheceu uns caras lá, mais ou menos, lá, né? Então, a gente tem várias resenhas, mas uma resenha muito bacana quando nós estávamos... eu estava na Ucrânia, e aí um parceiro nosso estratégico, o Matheus, que é o CEO da GN, inclusive a gente estava pintando a nossa quadra e tal, e aí eu passei por um período na Ucrânia, que o garoto, um atleta nosso, foi para a Ucrânia, e aí houve a guerra, o primeiro ataque do Putin lá, toda aquela questão, e aí inclusive a gente volta para o Brasil, toda aquela cena. E aí eu tava até pintando a quadra e tal, e o Matheus, tem novidade, o Vinícius acertou no Real Madrid,
E, pô, imagina um atleta jogar no Real Madrid. E aí ele teve uma reunião com o pessoal lá do Real Madrid e tudo. E aí o próprio Matheus falou, ó, a gente tem que trazer o Renato é da comunidade, é do Itaí Paulista. Foi ele que fez todo o processo com o Vinícius Tobias. E nós queríamos que ele viesse aqui para apresentação. Pô, o pessoal do Real Madrid, pô, mas quem é esse cara? Ah, não, esse aqui é o Renato. Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. Então, pô, a experiência que eu tive lá em Madrid foi algo assim maravilhoso, algo surreal, de poder estudar, de poder acompanhar um atleta, de poder dar uma experiência para minha família em outro país. E o futebol, né, somos muito gratos ao futebol. E aí você pisou lá na Ucrânia, né? Aí logo na sequência você teve que sair. Foi o quê? 2020? 21? Foi 2022. 22? Foi assim, o Vinícius Tobias foi um atleta prospectado por nós, aqui numa comunidade, aqui no Buraco Quente, com 10 anos de idade. Ele começou a treinar na R-Soccer e aí a gente tem uma parceria estratégica com o Grupo do Sul, que é o pessoal da GN, Augusto Nogueira e o Matheus Assaf, eles são os CEOs dessa empresa, e a gente faz uma parceria, encaminha o Vinícius para o Internacional, seleção brasileira, base, enfim, e aí vai se desenvolvendo, se performando. Aí o Shakhtar compra os direitos econômicos dele, e até o Augusto me ligou, Renatinho, pô, o Vinícius está no Shakhtar, Europa, pô, um sonho para nós, que viemos aí da quebrada, da periferia, de ter um atleta formado por nós, de jogar num grande clube. E aí, pô, vamos fazer a apresentação, aí veio a guerra, aí toda aquela questão, e aí ele volta, estourou a guerra, volta pro Brasil, e depois da guerra. Então foi todo esse cenário aí. E depois ele foi transferido pro Real Madrid. Isso, aí a FIFA abriu uma janela emergencial, no qual, para nós, saímos da Ucrânia, então tem todo um movimento, claro, primeiramente a Deus, e todo um movimento da Federação Ucraniana, a FIFA Pro, e aí nós voltamos para o Brasil, a FIFA abre uma janela onde ele, aí dentro do projeto esportivo, o Matheus, que é um cara muito estratégico, então houve vários clubes interessados no garoto, e dentro do projeto esportivo o Vinícius era o Real Madrid, uma experiência única para ele, né? Então por isso que ele foi pro Real Madrid B, né? Ficou 2 anos no Real Madrid B. E o Renato, ele iniciou na R-Soccer, é o próximo assunto, a próxima pauta, mas ele iniciou na R-Soccer quantos anos? 10? Com 10 anos. Que a gente participou de um torneio em sua favela, a favela do Buraco Quente, aqui em Emiliano Matarazzo, e aí foi muito legal, que a favela nos acolheu, né, meio quebrada, tal, pum, ali, desfrutando, jogando, e estávamos participando de um torneio, um campeonato, e fomos campeões. E aí acabou a galera, todo mundo, a molecada pedindo bola, cone, tal, meião e toda aquela festa com as crianças. E aí no final do campo, pela ironia do destino onde o Vinícius morava, aí o meu scout, o meu olheiro, aí eu perguntei pros meninos, ó, quem que é o melhor da favela, da comunidade? E aí os 5, ó, é o Narizinho, que é o apelido dele, tem até um símbolo da Nike e tal, tudo, é o apelido Narizinho. Ó, vai buscar o Narizinho. E aí quando veio, eu entrego um cartão, aí uma pessoa da comunidade me contactou, e aí ele começou a treinar com a gente na R-Soccer. Da unidade do Oliveira. Do Oliveira. Aí começou a treinar, performar. Aí um momento assim marcante também, que para mim foi impactante, foi que ele começou a treinar do nada ele desmaiou. E ele tinha com várias dificuldades sociais, né, com muita dificuldade até de comida. Ele treinou, ele desmaiou porque ele estava sem comer. E aí foi bacana, uma resenha, né, boa, e todo dia era 2 vezes pro treino, eu levava ele pra padaria, misto quente e tal. Aí o dinheiro começou a encurtar, e aí na resenha eu fazia o lanche para ele, né? Então eu levaria o lanche para ele por mais ou menos 6, 8 meses e entregava o lanche para ele. Desculpa. E aí ele comia, até brinca, pô, que lanche que você me dava, tal. Então um momento assim marcante para a vida dele. Você com o seu olhar clínico, né, que você acompanha vários meninos, você tem a experiência, você sabia que ele ia chegar, que ele ia atingir esses voos altos assim? Cara, ele tinha um gesto natural de favela, de talento, mas como nós éramos escola, nós não tínhamos uma criticidade para performar ele para uma carreira mais de alto nível.
Então, assim, ele era um bom jogador. E aí, na época, nós tínhamos feito uma avaliação pro Palmeiras. E aí, até o André, meu sócio, né, o supervisor, ele falou pro treinador, ele ficou uma semana no Palmeiras, ele falou assim, ó, o seguinte, engorda o boi, ele precisa de comida. E aí, ele ficou uma semana no Palmeiras, não performou. Aí, um momento que foi importante, a gente participou de um torneio em Portugal, onde ele... Aí um scout do Porto falou, esse menino aqui é muito bom, tem muita projeção. Aí já Tô com começou. essa tosse, tá? Já começou. Tranquilo, Depois vocês cortam... tranquilo, fique em paz. Perdão. Aí eu já começou a despontar pro. Isso. Aí, ó, é o seguinte, galera. Não vamos cortar nada aqui, vai tudo... Vai com tosse mesmo, né? Vai com tosse mesmo. Pô, desculpa. É o seguinte, galera, ó, você que tá nos assistindo, você é menininho, tá na escolinha de futebol, seja da sua quebrada, seja da sua rua, que você tenha um sonho, jamais desista do seu sonho, porque o Renato aqui, a gente tá contando a história de um menino que saiu da periferia de Hermelino Matarazzo, a favela do Buraco Quente. Buraco quente. Favela do Buraco Quente. E graças a Deus hoje despontou, tá lá no Shakhtar, teve passagens pelo Real Madrid. Então, jamais desista do seu sonho, porque se você não acreditar, aí que você não vai chegar longe mesmo. Mas se você acreditar, ter fé em Deus e ter excelentes profissionais do seu lado, como o Renato, como a R Soccer, daí você vai subir na vida. É isso, Renato? Não, com certeza, né? Então hoje as crianças, a gente tem uma responsabilidade muito grande, enquanto professor, que a gente lida com o sonho, né? Como que a gente vai travar o sonho de uma criança? Muitas vezes é 1% que pode chegar no mais alto nível e 99% não vai chegar. Então é o legado, é o nosso propósito de, pô, se não chegar no alto nível, mas vai ser uma pessoa do bem, pode ser professor, pode trabalhar com a gente no futuro. E ser muito sábio nas suas palavras, o sonho... Não pode brincar com o sonho de ninguém, né? Exatamente. Renato, pegando o gancho da R Soccer, como que surgiu a R Soccer? Cara, a R-Soccer em 2006... Perdão. Em 2006, eu trabalhava numa escola, no colégio Vida Ativa, no Itaim. E aí eu tava meio em dúvida se eu faria uma pós voltada à educação escolar, ao futebol, enfim, eu meio em dúvida. E aí, Deus é muito generoso, eu acordei de madrugada, e aí comecei a conversar com Deus, meu Deus, qual que é o caminho aqui? O que eu vou fazer? Aí do nada, cara, vou montar uma escola de futebol. Aí uma escola, o nome, R-Soccer, Renato Futebol. E aí eu vou falar com meu pai, muita dificuldade educacional, social, pai... Vou montar uma escola de futebol. Pô, filho, show de bola. E aí a gente tem aquelas bênçãos, né? Aqueles amigos de verdade. E aí eu contactei meu ex-chefe, Lafayette Bezerra Marques. Ele foi meu chefe na Fundação SEAD. E aí eu falei, pô, cara, eu queria falar com você sobre um projeto. E eu queria que você pagasse também uma geladinha pra gente. Louco pra encontrar e resenha pra lá, pra cá, louco pra tomar um Danone. E aí resenha pra lá, marquei com ele. E aí, na época eu tinha R$10, só R$10. Aí eu peguei o trem, tá em Luz, ali Brás, Luz, lojação, tal, tudo. Linha 12 Safira, CPTM. É isso aí, cheguei lá, tal. Olá, filha, o que pega? Aí tomou 2 cervejas, a terceira, tal, resenha pra lá, resenha pra cá. E eu falei, foi o seguinte, tô montando um projeto de futebol. Uma escola formada em administração de empresa, palavra mágica, né? Pô, qual que é seu planejamento? Aí eu falei, pô, Lafa, 2006, há 19 anos atrás, pô, Fito Seu Zé, Dona Maria, Itaí Paulista. Pô, Lafa, aí na época, poder da palavra, é guerra, meti um Gabigol, né? Fiz assim, é guerra, seja que Deus quiser. Aí eu peguei o papel e falei, a ideia vale mais que o projeto. Aí resenha pra lá, resenha pra lá, Lafa. Seguinte, pedi um grande favor pra você. Sabia das condições econômicas dele, eu falei, cara, não sei se é possível, você fala que é meu amigo e tal, mas... A ideia vale mais que o projeto. Se possível, queria que você me ajudasse. Falei, mas você quer pedir dinheiro pra mim? Falei, não, cara, eu só queria que você emprestasse seu cartão de crédito pra eu comprar os materiais esportivos. E aí ele, mas você quer empreender sem grana? Eu falei, cara, só tenho uma ideia. E aí resenha pra lá, resenha pra cá. Seguinte, eu fiz uma compra aqui no meu cartão pra minha mãe e pra minha irmã, eu não sei qual o saldo. Hoje a tecnologia, a gente sabe o saldo. Aí eu fui na Zona Livre, na 25,
E aí eu pensei que eu tava no Real Madrid, na logística do Real Madrid. Um monte de bola, cone, pratinho, porra, um monte de coisa. Chegando lá, o cartão não passava. Não passava. Mano. Aí o que deu para eu comprar 2 bolas, 3 jogos de colete e 10 cones. Então a conta foi R$249. E aí eu paguei 249, eu tinha começado ali no Camargo Novo, na Jorge Braga, com o senhor Eleodoro, que era quadro do Marciano de futsal. Sei. Ali na Sabesp. Sei. Aí o senhor Eleodoro me deu 3 meses, e aí eu comecei do zero, e 20 anos, 19 anos, meu maior propósito, se Deus abençoar, até é muito engraçado o pessoal da faculdade, né, os europeus lá, ô Favela, você sabe que você quer, chamam né? de favela? Favela. Itaí Paulista. Você sabe o que você quer, então eu não tenho pretensão nenhuma. Trabalhar no Real Madrid, nos grandes clubes do Brasil, o meu maior foco, o meu maior propósito é R-Soccer, né? O maior projeto de vida pelo qual eu tenho uma responsabilidade muito grande, assim, enquanto professor, enquanto homem, enquanto tudo, né? Porque a gente lida com criança, os meninos da quebrada, como o Vinícius, porque a grande maioria não vai chegar a ser um jogador top, mas a grande maioria não vai ser atleta profissional. Então esse é o legado que a gente quer deixar de pessoas, né? E qual que é a metodologia hoje de ensino da R-Soccer, os pilares? Então hoje a gente construiu uma metodologia, né, validada, inclusive hoje, faz parte do meu processo hoje, a gente somos em 21 professores, sendo que 7 ex-atletas e 3 viraram sócios. Então é um modelo progressivo. Então por mim eu não tinha professor, eu teria sócio. Então hoje dentro do grupo eu tenho mais ou menos 8, 9 sócios dentro desse processo. Então essa metodologia foi construída durante 19 anos através de história. Hoje eu estou aqui, a gente está aprendendo muito aqui com vocês. E a nossa metodologia está muito pautada, como o James aqui no começo aqui falou, na relação humana, né? Então antes de ensinar futebol, você tem a pessoa. Então nós criamos um método que está validado por 10 pilares. Então a gente trabalha muito o protagonismo, o trabalho em equipe, a respeito às diferenças, se é o menino da favela, se é do apartamento, para nós não faz diferença. Respeito, né, as diferenças, o protagonismo, o trabalho em equipe, cooperação, compromisso, dedicação e ética e lealdade, né? Então eu tenho que ser muito leal ao meu atleta, ao meu professor, aos meus pais. Então isso é inegociável, né? Então antes de ensinar a criança, a gente trabalha esses valores humanos que vêm das crenças do meu velhinho, quando veio do Pernambuco só com o pai de Havaiana, que o velhinho sempre colocou: meu filho, eu sei que o papel é muito importante, mas eu lembro, né, isso eu carrego comigo, né, que a palavra vale mais do que um documento assinado, né? Como diz os nordestinos, né? Vamos enrolar os bigodes aqui quando você vai fazer um negócio, né? Os bigodes, então, inclusive, então meu pai sempre pegava um papel e falava: filho, sua palavra vale ouro. Então, sempre, desde novo, a gente sempre compactuou que a palavra vale muito. Inclusive, a gente tem a parceria com a IGN, inclusive a gente fez uma avaliação para o esporte de Portugal, trouxemos portugueses na favela para ter uma experiência e dar uma olhada. Aí a UOL, né, nos procurou para fazer uma reportagem. Aí tá falando do projeto, a história do cartão de crédito, dos R$249. E aí eles fizeram uma pergunta, né? Mas e aí, qual que é o modelo com a IGN? Mas qual o modelo? Não, o modelo jurídico. Mas que jurídico? Como que é a R-Soccer, a IGN? Então a gente tem um contrato vitalício. Então não tem nada de assinatura. Então o que eles falaram há 10 anos atrás, então mantém uma linha e não tem meio termo, né? Então, a AGN é uma assessoria que cuida da carreira dos jogadores. Isso, todos os atletas são representados por grupo AGN. Então eles representam, hoje nós temos aí de 20 a 25 atletas performando pelo Brasil afora, e eles que são gestores estratégicos, os agentes. Então nós somos os produtores de talentos e eles fazem o grande negócio para o atleta, para nós, para todo o processo. E além do Vinícius Tobias, qual é o
os cases de sucesso que passou pela R-Soccer? Além do Vinícius Tobias, até que a gente fala também, é que esses próprios professores que não chegaram no alto nível é um excelente case de sucesso. Imagina o Kaique, que hoje tem 23 anos, 24 anos, hoje eu dei aula para ele com 5 anos. É igual o Tietê, o Jackson. O Jax, pô, dei aula pro Jax também. É. Então, assim, tem vários atletas que tá se performando, que pode chegar no mais alto nível, mas hoje o Vinícius Tobias, a gente tem o Vinícius Tobias, o Varjão tá na Eslováquia, o Alex tá no Sub-20 do Internacional, o Pita tá no Grêmio, o Richard tá no Internacional, o Joãozinho pequenininho tá no Inter. Então, assim, a gente tem inúmeros talentos espalhados, mas é um processo muito lento, né? Ô, Renato, esse menino que você falou mesmo tá na Eslováquia, outros que tá em outro país. Esse aí é o exemplo que a gente vê. Às vezes você vê um jogador, o Savinho, um exemplo. Savinho, Afonso, João Pedro, que teoricamente a gente não conhecia. Que são jogadores que se transferiram muito cedo para a Europa, às vezes nem passa por clube brasileiro e vai lá para fora. É esses exemplos aí? Sim, porque assim, o Brasil tem muita matéria-prima, né? Então, cada vez mais o olhar pro europeu sul-americano, né? Tanto os argentinos, colombiano, Equador também tem muitos talentos, então cada vez mais o futebol está cada vez mais precoce, né? Então os europeus vêm buscar essa matéria-prima e muitas vezes nem jogaram em grandes clubes de São Paulo. Então, exemplo, tem vários atletas que foram dispensados do Internacional, do Palmeiras, do Grêmio. Pô, o cara chegou num grande clube da Europa e ele foi dispensado. Por que foi dispensado? Porque, como havia comentado, o Brasil é o maior celeiro de talentos ainda, até pela riqueza, pela matéria-prima, essa miscigenação de pessoas, da individualidade, enfim. Então, o Brasil tem muito, muito talento. Agora, como desenvolver? Então, esse é um dos desafios hoje da R-Soccer. Hoje, vamos analisar, né? Estatisticamente falando, a nossa ZL, são quase 5 milhões de pessoas. Aí Uruguai tem 3 milhões. ZL é uma cidade, cara. Uma cidade. Entendeu? Então, assim, nós temos 4,7 milhões. Uruguai, um país onde o Uruguai fomenta muito talento, 2 Copas do Mundo, sempre participando das Copas. Então, como a gente vai desenvolver esses talentos? Que aí, que a gente tem aí essa visão de associar a educação com o esporte, né? Ao seu ver, como um profissional com olhar clínico, esse lance dos meninos ser transferido já para outro país, né, com uma idade pequena, você pega o Endrick, que foi cedo para o Real Madrid, o próprio Estevão também. Ao seu ver, isso é bom, é ruim para nós? Para o Brasil, é claro que é ruim, mas o mercado é muito agressivo, né? Então, os europeus com mais estrutura, com poder a mais e, infelizmente, cada vez mais precoce. Não tem como segurar. Agora, lógico, para o Brasil, para nós, é muito ruim, porque, assim, o talento, você tem que ter um tempo para se desenvolver. Hoje os clubes estão trabalhando com crianças com 5, 6, 7 anos. Então, está cada vez mais precoce. E é o caminho que vai seguir. Cada vez mais os clubes europeus atrás das joias, das promessas. É claro que eles não estão preparados, né? Então, muitas vezes um garoto que vem da comunidade, um dia ele está aqui na comunidade, daqui a pouco ele já está em outro clube, ganhando muito dinheiro e automaticamente a cabeça, teoricamente a família não ajuda e no futuro vai ter problema, né? E também está acontecendo o inverso aqui no Brasil, né? Da mesma forma que vai muito jogador jovem lá para a Europa, o que você enxerga, ao seu ver, essa enxurrada principalmente sul-americanos vindo para cá para o Brasil? É que assim, é muito, muito, muito talento, né? E o Brasil tem os talentos e cada vez mais, volta a falar, a gente tá perdendo cada vez a essência, o número de estrangeiros chegando no Brasil. Claro que para nós é muito ruim. Então, muitas vezes o clube, eles não têm paciência com o jovem. Então, muitas vezes vai contratar um argentino, um colombiano, um jogador mais maduro, com mais experiência do que o próprio jogador que precisa de sequência, precisa de minutagem, precisa de tempo para se desenvolver, né? Eu sou a favor de você trazer um jogador sul-americano, independente da nacionalidade dele, mas que ele venha para agregar positivo para o time, que venha para jogar, para ser titular,
ou para mudar o time de patamar. Agora, você trazer um lateral direito, vai do Equador, para ser reserva do time, você tem muitos meninos na base também, promissor, que você pode pôr para jogar. E aí, de certa forma, acaba atrapalhando os talentos e ativos dos clubes, né? Porque, e volta a falar, então, o trabalho assim, de base, até uma crítica, hoje eles querem o resultado, que é para ontem, e cada criança tem seu processo de desenvolvimento, cada criança tem seu time, e muitas vezes, falar de maturação, um menino de maturação tardia, exemplo, o menino nasceu em 2013, de janeiro, e o outro de 2013, de dezembro, é um ano de diferença. Então, automaticamente, o que os clubes querem? Querem jogadores grandes, pensando no hoje, pensando no ganhar. Ó, preciso ganhar o clássico de São Paulo. Eu quero ganhar. E o próprio sistema, os pais pensam que só ganhar. Claro que a gente tem que ter um equilíbrio. Nós temos que formar atletas competitivos, mas também vários atletas que nunca ganharam a Taça São Paulo, nunca ganhou sub-11, sub-13, chegou no mais alto nível. O próprio protótipo de projeto, o próprio Vinícius Tobias chegou no Real Madrid e nunca disputou um campeonato paulista. Então, Muitas vezes, não, ele precisa disputar o campeonato paulista para se performar. É meio subjetivo, ele não disputou o paulista, ele não jogou, ele foi pro Inter, jogou lá as competições que tinha que jogar. Então é tudo meio subjetivo também, né? o técnico também tem um momento certo de inserir nesse menino aos poucos. Não é igual aquele jogador de São Paulo, que eu não me recordo o nome agora, acho que é Thiago, que jogou contra o Botafogo lá da Libertadores, a semi da Libertadores. Entrou, no primeiro tempo mesmo, o Zubeldia sacou o menino, porque ele não estava bem, e de lá pra cá ele não vem jogando mais, né? Talvez não era o momento, né? Não era o momento. Aí o time de fazer essa transição de base profissional, ele não está preparado, aí automaticamente o contexto dele social, é a família que não tem apoio, é os parceiros de vez de ajudar, festa, balada, enfim. Então, Os parceiros é embaçado, né, Renato? os parceiros tem que ajudar, né? Contra os caras que gostam de uns Danone aí, né, velho? Ave Maria, é só festa. Ô, Renato, e seleção brasileira, cara? Você esteve lá no Real Madrid, você conheceu o Carlo Ancelotti. Tá essa polêmica aí de quem vai assumir a seleção. Agora todo mundo quer, porque quer um treinador estrangeiro. O que você pensa sobre a seleção brasileira, cara? O Carlo Ancelotti só em vídeo, conferência lá, não tinha oportunidade de conhecê-lo e seria um prazer. Eu sou adepto a ver um treinador europeu, estrangeiro, porque nós temos que mudar, e até mesmo a crítica aos nossos treinadores, nós paramos no tempo, a parte de metodologia, de treinamento, deixa um pouco a desejar. E o próprio Carlo Ancelotti é um excelente, exímio gestor, né? Então, tem até um momento, assim, uma resenha fantástica quando o Vinícius estreou pela Copa do Rei. E o Vinícius, vou ter primeiro jogo meu titular para o Real Madrid e tal. E ele criou uma expectativa, como que vai ser a palestra? E a palestra do Ancelotti foram 3 minutos, vocês sabem da responsabilidade de vocês, é isso, não deu 3 minutos. Então, mas ele como gestor de grupo, eu sou adepto e eu tenho que vir mesmo, um cara com essa magnitude, um cara de muita experiência, Champions, enfim, vários clubes, né, pela Europa. E eu vejo que o Brasil precisa de um cara grandão, né? Precisa de um cara desse nível. Desse nível eu sou adepto, sim, pra gente tentar mudar algumas coisas, e o Brasil, eu acredito muito no Brasil e tem talento. Como a gente vai desenvolver esse talento? Então o Brasil, eu acredito muito, tomara que dê certo. E se não for ele, certeza que seja o Jorge Jesus, né? Você é a favor também? É um bom treinador. Eu acho que os portugueses estão muito bem. Eu tive até uma experiência no Porto em 2015. Fui estudar lá o clube português. Eles estão muito acima. O Abel, o pessoal, eles trabalham mesmo, tudo estatístico, técnico, tudo planejado, estrategicamente falando, qualidade do treino. Então eu acho que tem que vir um estrangeiro até para a gente tentar voltar aí a nossa essência, e volta a falar, cada vez mais o Brasil tá muito tático, né? Então você não vê o jogador drible, aquela alegria de jogar, né? De voltar até o povo brasileiro, que há uma divisão aí, né?
pô, antigamente nós pintávamos a rua, aquela alegria, hoje que tá cada vez mais, pô, distante, né? Pô, a amarelinha é nossa e, enfim. Ah, mas eu acho que a seleção brasileira meio que virou um palco de negócios também, né, Renato? É difícil, né? Você não vê, assim, aquele entusiasmo, né? Até dos jogadores mesmo, né? Eu acho que se vir um Carlo Ancelotti, um Jorge Jesus pra dar uma sacudida aí, pra de fato ver se o treinador mesmo, ele que vai fazer a chamada dos jogadores, né? Porque você vê que é uma seleção que, sei lá, não encanta mais, né? Falta um pouco mais de vontade. E essa mudança, eu acho que se vir um Ancelotti, acho que vai surgir efeito e voltar ao Brasil que era, até para dar alegria pro povo, né, brasileiro, que a gente gosta de futebol. E o Brasil bem, e o povo vai estar feliz também. Enfim. É igual essa enxurrada também dos técnicos estrangeiros aqui também no Brasil, né? Eu sou a favor, sim, desde que o cara ele tenha venha um técnico que ele já ganhou, tem um currículo bom, né? Não adianta você trazer também um Gesualdo Ferreira, que eu sou santista. Sim. Pô, Caixinha também fez um péssimo trabalho agora no Santos, né? Por outro lado, tem os nossos treinadores que estão ultrapassados, mas eu acho que os clubes também eles têm que medir isso daí, né? Colocar na balança, né? Que é até uma cultura do povo, né, brasileiro, né? Que valoriza o que é de fora, né? Então, claro que existem vários treinadores de altíssimo nível, agora, não, vou ter que trazer um europeu. Só porque o cara é europeu. Porque é europeu, vou trazer europeu, porque lá vai mudar o Santos, vai mudar toda a dinâmica. Então, a gente tem que se aprofundar um pouco mais. O próprio Renato Gaúcho ele tem uma fala importante que o futebol sou fãzaço do Gaúcho, prega o maior número de incompetentes, né? Então eu concordo que pô, futebol é negócio e existem profissionais que tá ali por um cargo político, enfim. Você viu aquele vídeo do Gaúcho lá que os caras estavam treinando cruzamento no primeiro pau? Os caras não acertavam nenhum cruzamento. Aí, ele tava de tênis, não tava nem de chuteira, ele falou, vai lá, posiciona lá. Cara, ele acertou todas na cabeça dos caras no primeiro pau, todas. Não, ele também como gestor ali de grupo, o cara é acima da média. Ô Renato, a gente tá chegando aí no final da nossa entrevista aí. Quero agradecer imensamente sua presença. E a gente sempre abre um canal para os nossos convidados. Se você quiser agradecer aos seus patrocinadores e seus parceiros, fica à vontade. Se quiser falar um pouco mais da R-Soccer, falar das unidades, fica à vontade também. O espaço é seu. Tá. Eu agradeço aí o James, você, pela oportunidade. Prazer é nosso. Um momento aqui marcante para nós, de muito aprendizado. Cara, falar da R-Soccer, hoje nós temos 9 polos, né? E aí a gente tem um projeto junto com o Vinícius Tobias, que é o Toca Tobias, que é um projeto que ele financia 2 projetos em 2 comunidades, que é onde ele nasceu, em sua favela. Hoje lá tem 200 crianças e 200 crianças de Itaquera. É um projeto incrível que foi fomentado, né? A gente também incentivando a vir. Você tem que lembrar da sua quebrada, de onde você veio e, pô, qualquer viagem que eu vou fazer, eu sou da minha quebrada, de Itaí Paulista, pelo qual eu tenho muito apreço. E esse projeto é um projeto incrível. Então, hoje está atendendo 400 crianças. São bolsas de... 100% social. 100%. Então, Adidas doou umas bolas, doou os coletes. E aí entra a Rede Soccer, a nossa metodologia, dentro dos 10 pilares. O foco principal é transformar o jovem através do futebol. Se ele vai chegar no nível do Tobias profissional é outra história, mas primeiro ele vai ter que ser um grande homem para se tornar um grande jogador de futebol. E o grande sonho nosso, se Deus quiser, até a gente está trabalhando, se Deus permitir, a ideia é a gente transitar de escola para um clube. Inclusive a gente já está desenvolvendo um projeto. O grande sonho, que igual a criança, eu quero ser jogador, como que eu vou falar que não vai conseguir a mesma coisa? Pô, Renato, você é maluco, você vê que as bolas, pô, você não vai conseguir. É nós virarmos um clube e a ideia é ter um centro de treinamento esportivo. Então, é o Centro de Excelência R-Soccer, que se Deus permitir, eu quero fazer homenagem ao meu primeiro professor. Então, é uma cidade esportiva com 26 departamentos conectados, educação, fisiologia, assistente social, psicologia. A ideia é que os nossos atletas tenham aula de inglês, espanhol, e onde que eles vão ter reforço escolar. Então é racional.
se eu tenho um bom ser humano, eu vou ter um bom atleta. talento de alto nível. Então, havendo essa dicotomia, essa divisão, esporte e educação, com certeza nós vamos formar mais atletas, mais professores, e esse é o grande desejo aí para os próximos anos. E com fé em Deus você vai alcançar. Já está no projeto? Já estamos no projeto. Então a gente está numa negociação com um grupo de investidores. Inclusive, a gente vai ter uma reunião, né, na Prefeitura de São Paulo para apresentar esse projeto, né, para o pessoal. E se Deus quiser, a gente vai conseguir, porque a gente começou com 2 bolas, 3 bolas. O sonho é alto, o grande vai dar o mesmo trabalho. 3 cones. 3 cones. Então a gente está pensando num projeto maior. E se Deus quiser, a nossa quebrada, um dia aí vai ter aí um clube, onde quem sabe a gente pode ser sede da Taça São Paulo. Enfim, é o grande sonho nosso. Fé em Deus. Renato, o pessoal quer conhecer a R-Soccer, como é que faz? Procurar no Instagram R-Soccer, né? R-Soccer CFA. Pode ir lá nos procurar, tem as unidades. A gente tem o projeto Toca Tobias, que é 100% gratuito. Faz a inscrição, é super tranquilo, não paga nada. É o mesmo olhar que a gente tem para a escola privada, a escola social. Então não há divisão, é ser humano, são pessoas. E agradeço a vocês, a História de Boleiro, um projeto é incrível. Pode contar conosco aí em todos os âmbitos. E agradecer o Ciro, o James e você pela oportunidade. Prazer é todo nosso e agradeço imensamente pela visita. E a casa é sua, quando quiser retornar. Obrigado. Estamos por aí. Valeu, meu irmão. Obrigado, um abração, viu? Obrigado. Galera, chegamos ao final do nosso programa. Semana que vem tem mais. Semana que vem vai ter um convidado aí da Kings League, tá? Fica ligadinho e cola com a gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.